Olá a todos! Bem-vindos ao segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. O tema desse segundo encontro é Tempo de Curar com Chico Xavier. Meu nome é Cláudio Ude e vamos falar sobre o tema Diálogo Curativo com Chico Xavier. Eu sou médico veterinário, docente, professor da Universidade de Uberaba e também atuo no Hospital Veterinário da Universidade de Uberaba, trabalhando na Casa Espírita Bittencourt Sampaio e também no Lar Espírita Pedro e Paulo. O tema de hoje escolhido, diálogo curativo, tem com certeza muito a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida. Sempre que nós estudamos a doutrina espírita há muitos e muitos anos, nós percebemos que nós temos que colocar a doutrina todos os dias na nossa casa, todos os dias no nosso trabalho, todos os dias no nosso cotidiano. O Espiritismo não deve ficar apenas dentro das quatro paredes da casa espírita, mas deve com certeza expandir, que a espiritualidade que nós aprendemos dentro da casa espírita, pelo estudo da doutrina espírita e dos livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que aqui com certeza para nós é o complemento das obras de Allan Kardec, nós devemos colocar a obra, introjetar a obra dentro de nós todos os dias. Como nós falamos, nós trabalhamos no Hospital Veterinário com muitos e muitos colaboradores. E no cotidiano, trabalhando com alunos, funcionários e médicos veterinários, o que realmente falta, e com certeza nós vamos perceber que todos também têm exemplos na empresa, no trabalho, na família, que muitos dos problemas, muitos dos percalços que acontecem, e até atritos, nada mais é que a falta de um diálogo, falta de comunicação. O que nós percebemos hoje, que muito das empresas e das pessoas e dos profissionais, a parte técnica, as pessoas realmente conseguem fazer de uma maneira muito adequada e satisfatória, mas muitas vezes o que falta é o que nós chamamos de relação interpessoal. É a comunicação de várias maneiras. O diálogo pode ser feito de maneira direta. Pode ser feito através de um vídeo. O diálogo pode ser feito através de várias maneiras, hoje até pelas mídias sociais. Mas, com certeza, o diálogo que nós estamos procurando aqui é um diálogo de uma maneira diferente, onde toda nossa conversa fraterna, também é para nós um diálogo onde nós vamos auxiliar as pessoas. E está aí o tema, diálogo curativo. E da onde surgiu esse tema? Como nós estamos sempre estudando e reestudando as obras mediúnicas da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, em nossas mãos o livro Caminhos de Volta, ditados por espíritos diversos, cujo prefácio é de 30 de outubro de 1975, aqui em Uberaba. Esse livro é muito interessante porque como é que surgiu esse livro? Durante a semana ou durante o dia em que Chico Xavier estava para ter a reunião pública, diversos companheiros procuravam Chico Xavier para comentar algum tema do cotidiano, coisas que aconteciam, que ouvia na rádio e que ouvia no jornal, na TV, na época, as duas formas de comunicação, o jornal, a TV, o rádio. E aí, então, Chico fazia o diálogo entre as pessoas. Na reunião pública, era estudado um tema do Evangelho e, após esse tema, era feita uma psicografia de Chico Xavier por diversos espíritos. O conjunto
dessas psicografias foram feitas uma coleção e deu origem a esse Caminhos de Volta. Interessante, então, que exatamente o título desse capítulo que nós vamos estudar hoje chama-se Diálogo Curativo. Que naquele dia que foi dado o tema mais importante foi exatamente o diálogo. Falando, veja só, há mais de 40 anos, o problema do diálogo, isso na década de 70. E nós vamos perceber que ainda hoje o tema diálogo continua sendo muito importante. Aliás, quantas e quantas pessoas, milhares de pessoas procuravam o Chico para falar, para dialogar com o Chico. E nós sabemos, graças aos biógrafos que nós conhecemos, que muitas vezes o Chico falava e às vezes apenas escutava, porque às vezes o silêncio também era uma forma de diálogo tão importante que as pessoas precisavam ser ouvidas. E hoje, no século XXI, onde temos as maiores formas de comunicação que nunca se teve antes na história, ainda falta diálogo curativo. Existe um jargão entre os vendedores que é o tete a tete, né? Tete a tete, ou seja, ao lado um do outro. Passamos por um momento da pandemia onde a distância fez com que a gente não conseguisse conversar próximo. Mas como é importante. E a gente percebe isso até na universidade. O encontro presencial, o encontro à distância. Ambos têm muito valor, ambos são importantes, ambos se complementam. Mas é muito importante, às vezes, chamar o aluno, chamar o colega, chamar o docente, chamar o professor, chamar o amigo. E isso vale para toda a nossa vida. E isso é com o aprendizado. E isso se faz com a prática. Esse livro é muito importante, tem vários temas e sempre nós estamos aqui para ressaltar livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Esse é mais um que com certeza muitos que estão nos ouvindo nunca ouviu falar ou desconhece. Mas é exatamente isso. Nós estamos aqui nesse segundo encontro para exatamente despertar. Conhecemos inúmeras obras de Chico Xavier e com certeza essa é mais uma que nos enriquecerá falando de um tema, olha só, que está lá, diálogo curativo. A gente imagina que cura é apenas o do medicamento, que a cura também é pelo passe, pela água magnetizada, fluidificada. Sim, ajuda. Outras formas de cura que nós conhecemos nas casas espíritas, mas às vezes o que falta e o que precisa ser colocado é o diálogo curativo. Com certeza, se nós tivéssemos mais ouvido para ouvir e falar menos, mas de falar de uma maneira que seja com maior sabedoria possível, com certeza nós estaríamos numa situação bem melhor. Porém, estamos aqui para caminhar e estamos amadurecendo com o passar do tempo, com a nossa experiência. Então você vê os jovens apressados, impacientes, e você vê as pessoas mais maduras, onde já apresenta uma maior maturidade, inclusive no tempo. Então, é muito importante a gente praticar o diálogo. E se as pessoas têm dificuldade de dialogar, não tenha medo de procurar auxílio de todas as maneiras, né? Conversando com pessoas mais experientes, trocando experiências e até indo e procurando pessoas que podem nos ajudar. Nós tivemos um caso no hospital aqui, veterinário, onde nós trabalhamos e percebemos que muitos dos jovens residentes em medicina veterinária têm muita dificuldade de conversar e com certeza isso não é só daqui. O jovem como um todo, dificuldade de conversar com o proprietário do cãozinho, conversar, de dizer, de saber falar e às vezes saber calar. Então, acho importante este assunto e que esperamos falar de uma maneira
que possamos ser bem claros para todos. Nós vamos então, para ficar bem descritivo, colocar alguns parágrafos desse texto, onde depois a pessoa pode procurar o livro Caminhos de Volta para aprofundar o estudo, mas é uma mensagem de Emmanuel, tá? Esta mensagem é de Emmanuel, entre diversos espíritos, Emmanuel que assina esta mensagem. Observa a extensão do sofrimento humano e faz do verbo um instrumento de alívio e paz. Alívio e paz. Qual que é a extensão do sofrimento humano? Próximo da nossa casa, no nosso bairro, na casa espírita. Nós imaginamos que na casa espírita só vão pessoas sadias. Ao contrário, a casa espírita, a casa fraterna, qualquer trabalho que nós fazemos voluntariamente, são pessoas que estão lá procurando algo e às vezes devido à cobrança da consciência. Alguma coisa que fez no passado, aliás, às vezes muito grave, e que agora está tentando recuperar. E às vezes a pessoa vem com conflitos, vem com sofrimentos. Então nós temos que saber o seguinte: a pessoa que procura a casa espírita é uma pessoa necessitada. Vem gente por amor, porque veio desde a doutrina espírita, vem desde criança, então tem um hábito de ir, sim. Mas hoje nós percebemos que muitos que procuram a casa espírita têm um sofrimento por trás. Então nosso papel é fazer um diálogo inicial, convidando essa pessoa para entrar na casa, ouvir palestras, tomar o passe e a água magnetizada. Qualquer pessoa em aflição, ela deve estar, com a consciência mais tranquila. Já foi até provado cientificamente, olha só que interessante, já fizeram estudos que quando a pessoa está aflita ou passa por momentos de desespero, a pessoa depois tem uma diminuição da capacidade cognitiva. Ou seja, quanto mais desesperados, quanto mais medo, quanto mais aflição, as pessoas tendem a refletir e pensar menos. Por isso que o nosso papel, que nós já estamos no momento mais maduros, é acalmar as pessoas na palavra. Olha, meu irmão, não se preocupa, tudo vai passar. Acalme, fique tranquilo, Aceite a situação e vamos para frente. Tudo existe uma solução. Tudo existe algo que pode ser adequado. Então nós temos que acalmar este irmão que nos procura. Então o verbo deve ser um instrumento de alívio e de paz. Em torno dos próprios passos, continua Emmanuel, encontrarás os doentes da alma a surgir de todas as direções. Os que trouxeram desajustes psicológicos de outras existências. Os que não puderam atender aos compromissos assumidos e jornadeiam no mundo desgostosos consigo mesmos. Nosso irmão, Dr. Inácio Ferreira, fala que todos nós somos doentes. Um pouco mais ou um pouco menos. Há doentes que, com o passe, a oração e a água fluidificada, há uma melhora significativa. Outros vão precisar tomar medicamentos para que então diminua a ansiedade, a aflição, a insônia. E outros vão precisar de terapias mais exigentes, ao ponto de se internarem. Então nós somos, e às vezes nós estamos um pouco melhor ou um pouco pior. Lembrar que o organismo, ele reflete algo da nossa mente, das nossas criações mentais. E temos aí todos os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, da série André Luiz, onde o nosso André Luiz comenta exatamente o que a nossa mente faz, reflete no organismo. Então, às vezes nós estamos bom, ficamos aflitos de novo e nosso organismo padece. Melhoramos, aí formamos outras aflições. É natural, isso é do cotidiano. Como diz André Luiz, quando acabar um problema, espere o outro. Mas toda vez que nós esperamos o outro, nós melhoramos nossa capacidade de suportar
os problemas, sabendo que Deus não vai dar um jugo maior que a gente necessita. Todos nós trouxemos desajustes psicológicos de outras vidas, de vidas passadas. Nós somos nada mais que a somatória de todas as nossas existências. Então, com certeza, nós temos desajustes. E esses desajustes podem aparecer a qualquer momento da vida. Na idade infantil, na idade jovem, adulto e até na idade mais avançada. Pode acontecer, sim, que esses desajustes psicológicos apareçam. E para isso estamos preparados para dialogar. Os que não puderam atender aos compromissos assumidos e jornadeio do mundo desgostosos. Ou seja, pessoas que não conseguiram, não estão conseguindo fazer aquilo que foi planejado nessa vida. Por inúmeros fatores. Problema ambiental, o problema genético, problema de educação, mas também, lógico, um problema da própria pessoa que não teve coragem para assumir aquela responsabilidade. E nós percebemos isso também quando nós lemos o livro Missionário da Luz, no caso de Segismundo, que o seu futuro pai estava com dificuldade de aceitar Segismundo a reencarnação, porque o compromisso foi esquecido. A equipe espiritual teve que ir lá, e André Luiz relata fantasticamente, então, o drama daquele pai e a mãe, mas principalmente o pai, aceitar Segismundo como filho, devido a problemas do passado. Então, muitas vezes, as pessoas esquecem, porque existe o esquecimento das outras vidas. Então, muitas pessoas têm essa aflição inconsciente. Então, nós temos que lembrar, se a pessoa está desajustada, a pessoa está gritando, a pessoa está com alguma coisa, temos que ter. Essa pessoa não está boa. Essa pessoa está no momento doente. Não adianta atacar, não adianta agredir, não adianta subir o tom de voz, porque é uma pessoa doente. Nenhum médico, sabendo que a pessoa está doente, vai provocar mais doença na pessoa. Então vai tentar, de alguma maneira, diminuir essa aflição. Os desesperados que caminham nas orlas da delinquência. Os aflitos, quase todos eles vinculados a processo de angústia. Então, os desesperados e aflitos. Com certeza, todos esses passam por algum momento de maior aflição, de maior desgosto da vida, descrentes da vida. Realmente, as pessoas têm muita dificuldade de compreender a vida futura. Ter uma fé que dos problemas que está sendo passado são passageiros. Nós não entendemos ainda que o que passamos agora é importante para o nosso grau evolutivo. E que o que nós passamos, considerando a imortalidade da vida, é muito pouco. Mas nós queremos ser imediatistas. Infelizmente, a vida é uma vida complexa, de vários fatores, em que tudo isso nos influencia, porque nós somos influenciados e também nós influenciamos as pessoas. Encarnado influencia encarnado, desencarnado influencia encarnado, mas também nós podemos influenciar até desencarnados próximos de nós ou atraí-los de alguma maneira próximos da nossa esfera. Todos são enfermos da alma que devem ser medicados, acima de tudo, pelo diálogo curativo. Diálogo curativo. São palavras de acalmar. Fique tranquilo, irmão. Irmão, vai passar. Fique tranquilo. Isso tudo é um momento. Ore, vamos orar. E nós podemos colocar o nome no caderno de preces e vibrações. Podemos falar assim, olha, leve água fluidificada, acalme-se. O desespero não leva a nada. A aflição faz a gente ficar mais aflito. E nós percebemos que as pessoas não têm isso. Aí fica a pergunta, o que está faltando? Será que falta nós entrarmos mais, conversarmos mais com essas pessoas? Ou existe mesmo um despreparo da educação? Será que falta também
que as famílias ensinem, veja que não é uma coisa simples. E não queremos aqui achar a solução do problema. Nós queremos o seguinte: se você receber o irmão, ou está vendo na sua frente o irmão curativo, relaxe, fique tranquilo e diga uma palavra boa. Diga uma palavra de esperança. Foi assim que fez Jesus. Jesus, apenas pelo seu verbo, apenas pela sua palavra, levou o evangelho. Ele não precisou escrever nada. Quantas pessoas procuraram Chico Xavier para ouvir? E quanto que o Chico, com certeza, também sofreu junto também, que às vezes a solução não é imediata. Nós queremos uma solução para tudo amanhã e às vezes não conseguimos. Às vezes o problema, com o tempo, ele vai se resolvendo. Lógico, sabemos que um problema de saúde grave, um problema de saúde que precisamos de apoio médico rápido, sim, é necessário, sim, é importante, por isso que existe o pronto-socorro. Para problemas emergenciais, é emergência. Mas no cotidiano, nós temos que saber resolver os problemas no dia a dia, na oração e na palavra amiga. O quanto que as pessoas procuram, a gente vê isso nas casas espíritas, as pessoas estão aflitas, né? Não conseguem observar o futuro, principalmente em crises políticas, crises que nós estamos passando, nós precisamos comunicar melhor. Em casa, então agora Emmanuel começa a falar exemplos. Em casa, compadece-te dos familiares e procure irradiar a luz do entendimento, que estabeleça tranquilidade e segurança. Se toda a família é confusa, não está bem, nós temos que ser a âncora, a estabilidade, aquele que vai levar um pouco de estabilidade, de menos aflição. Ser o norte seguro, ser a bússola, ser a orientação. Porque senão a casa desmorona. Quantas vezes nós percebemos famílias se perderem por causa de coisas pequenas, coisas materiais, né? Então, isso faz com que a gente repense. Então, que a gente faça esse papel. Se nós estamos dentro da doutrina espírita, nós temos que nos modificar para conseguir modificar os outros. Mas a modificação não é impondo algo. Não, a modificação é pelo exemplo em nossas atitudes. É isso que mais nós lembramos de Chico Xavier. Foram suas atitudes e o seu modelo de trabalho, no trabalho da caridade, de escutar. Veja, se nós percebemos nesse ponto de vista, Chico trabalhou muito com o diálogo, né? Vamos observar no livro, na caridade material, na cesta básica, no enxoval, no brinquedo, mas veja que parte do tempo foi no diálogo, foi na conversa. Quantos aqui têm histórias que nós vamos ouvir durante este evento e quantas histórias foram anotadas nos livros que nada mais é que o diálogo. Veja que é o diálogo que realmente é importante. Então Chico nos deu o norte. Olha, o diálogo é importante. O diálogo faz com que a gente harmonize, fique tranquilo e acalme os familiares e as pessoas ao seu redor. No grupo de trabalho, quanto possível, transforma-te em exaustor das confidências amargas. Nós chamamos, né, de problemas, as fofocas das empresas, as coisas que acontecem, que é muito comum. Quem trabalha ou já trabalhou em grandes empresas, conhece, entre aspas, a rádio peão, né, o telefone sem fio. E muitas das vezes nós temos que ser e interromper essa rádio peão. Transforma-te em exaustor, ou seja, elimina o problema. O exaustor é para o quê? Reciclar o ar, né? Retirar as impurezas. Né? O exaustor é para isso, retirar algo que está impuro. Então, às vezes, nós temos que ser o exaustor, acalmar, principalmente os líderes. Né? Nós trabalhamos no hospital com uma equipe grande e, às vezes, precisamos de um líder
para falar assim, olha gente, acabou, vamos encerrar essa discussão, ser o intermediário. E olha, o que falta hoje, líder. Não, aqui, não estamos falando de líder, líder político, nada disso. O líder é aquele que organiza aquela pequena comunidade do trabalho. O líder da família é o pai, é a mãe, é a avó, é o avô com mais experiência. O líder aqui no aspecto daquela pessoa que sabe dialogar e diminuir conflitos. E hoje nós temos pessoas em empresas que realmente têm o papel de ser organizador e gestor de conflitos. Aliás, ouvindo de outras pessoas, fala que o gerente, o diretor, nada mais é que um gestor de conflitos dos outros colaboradores na escala da hierarquia, aqueles que são mais baixos, têm outro tipo de atividades. Então, às vezes, nós não podemos colocar mais lenha na fogueira, e sim diminuir. Lembra-se de algum caso dentro do trabalho em que começou com uma fagulha, com uma, entre aspas, fofoca, de uma maledicência, e olha que tudo aquilo se transformou. E nós vamos observar que há empresas que estão dessa maneira, numa guerra, numa intriga, né? Entre aspas, um puxando o tapete do outro. Isso ainda, infelizmente, existe para ganhar um salário maior, ganhar uma atenção maior. Isso tudo, infelizmente, acontece. Por isso que nós temos que colocar a doutrina não apenas nas quatro paredes da casa espírita, mas tentar de todas as maneiras colocar isso dentro de nós, colocar no nosso trabalho. Será que nós estamos fazendo o trabalho de maneira ética, de uma maneira que nós estamos colocando tudo que nós estamos aprendendo, da paciência, do diálogo, como nós estamos aprendendo? Olha só, Chico nessa foto aqui em Uberaba, com uma dos seus cãezinhos muito bonitos, né? Chico conversava com os animais também, né? O diálogo não é só com os seres humanos, né? Mas o diálogo também é com os animais. E quantos precisam dos animais para aprender a dialogar? Quantos moram sozinhos e, infelizmente, não tem uma pessoa para dialogar devido a condições de saúde, não poder sair de casa? E os animais são a nossa forma de dialogar. Com cão, com gato. Quantas pessoas aqui conversam com cão e com gato, com o pássaro, né? Faz um gesto de carinho, né? O Chico conversava com os animais, conversava com a natureza. Jesus também não conversou com a natureza como um todo, e a natureza como se obedecesse à ordem do mestre. Nas manifestações de caráter público, continua Emmanuel, seleciona os conceitos que te vistam ideias e pareceres, a fim de que não venhas a estimular a violência ou discórdia. Quanto que nós estamos, nas nossas formas de falar, gerando violência e discórdia. Né? Olha como nós estamos passando por um momento crítico no Brasil e no mundo, por causa de violência, por um diálogo, ruídos no diálogo. Ruídos no diálogo. E então nós precisamos realmente, de alguma maneira, melhorar isso. Não vamos esperar os outros, não. Vamos começar conosco. Ah, mas só sou eu. É a gente que nós temos que pacificar para que não tenha violência, para que não chegue no nível de uma guerra. Porque a guerra nada mais é que o egoísmo e a comunicação falha. Onde não há comunicação, nenhuma hipótese, onde há um egoísmo extremo e a somatória disso leva à guerra, infelizmente. Então, nós temos que ter nossos pontos de vista e saber se for na política e o outro candidato, outra pessoa ganhou, nós temos que aguardar o período para de novo concorrer. E não ficar desmentindo o outro, porque isso acarreta muito mais estresse, muito mais problema, e o que sofre é a população como um todo, no caso de política. Isso vale para outras esferas também que estamos falando. Então, vamos repensar, vamos ver o que está acontecendo, e falar assim, puxa, ali faltou diálogo, ali também faltou isso. Então, eu tenho que saber dialogar melhor. Nós temos que aprender com exemplos bons e ruins. E, nas vias públicas, mobiliza a solidariedade e gentileza, diminuindo o cansaço e a solidão naqueles companheiros que suportam conflitos e provações que talvez desconheças.
A gente não entende e não colocamos nós no lugar daquela pessoa para ver o tanto que as provações que aquela pessoa está passando. Nós não compreendemos às vezes, não entendemos, então a gente segue e ignora as pessoas. Quantas pessoas que moram nas ruas e que às vezes chegam próximos de nós e a gente, infelizmente, naquele momento não tem nada para dar de material, uma moeda, um dinheiro, um valor qualquer, mas se nós conversarmos, o senhor está bem? Olha, infelizmente eu não tenho, mas continue na sua vida, com certeza você vai conseguir, porque tem gente que vira a cabeça. Vamos dar um exemplo. Nós fazemos campanha de arrecadação de alimentos. Nós fazemos muita arrecadação de alimentos. Nós vamos na porta do supermercado, ficamos lá, levamos as pessoas, colocamos o crachá, colocamos uma roupa, um uniforme e vamos na porta do supermercado panfletar, pedindo a caridade, pedindo um arroz, um feijão, 1 litro de óleo para ajudar o lar Espírita Pedro e Paulo. Quantas pessoas ignoram a gente? Quantas pessoas não olham na nossa cara? Quantas pessoas falam, eu não ajudo centro espírita? Quantas pessoas ignoram? Muito mais do que a gente recebe. A gente, se for contar de 10 pessoas, uma ajuda, porque a gente faz, no máximo, 5 ou 6 carrinhos durante 10 horas de trabalho. Mais ou menos isso que a gente faz. Se cada um que entrasse no mercado doasse, com certeza conseguiríamos 15, 20 carrinhos de alimento, carrinhos cheios. Mas no máximo conseguimos 6, 7, no dia bom, 8 carrinhos. E isso com várias pessoas em escala. E lá nós ouvimos mais não do que sim. E isso é importante para nós lá, porque se nós estamos ali e fazemos esse exemplo, você imagina as pessoas de rua que precisam da caridade para sobreviver, daquela moeda. Ah, mas aquela pessoa é usuária de drogas, aquela pessoa alcoólatra. O nosso papel não é esse, de julgar as pessoas. Temos uma história comentada pelos biógrafos que certa vez uma pessoa chegou próximo do Chico aqui em Uberaba, já levemente alcoolizada, pedindo dinheiro para o Chico. E a pessoa foi sincera, olha Chico, eu quero dinheiro para beber. Eu quero dinheiro para comprar a minha bebida. E o Chico, sem falar, pegou o dinheiro e deu para a pessoa. E as pessoas ficaram chocadas do Chico dar um dinheiro para a pessoa que estava alcoolizada. E perguntou, Chico, por que você fez isso? Mas é uma pessoa que está alcoolizada. E Chico falou, olha, ele está meio bêbado, né? E está incomodando as pessoas. E vamos dar aquilo para que ele então acabe com o problema e pare de incomodar. Era aquele momento, era aquela situação. Está correto ter pessoas na rua? Não. Está correto ter drogados? Não. Alcoólatras? Não. O que está faltando? Não só políticas públicas, mas todos nós. Será que faltou emprego para essa pessoa? Será que faltou oportunidade de trabalho? Será que faltou uma assistência melhor para essa pessoa chegar a viver na rua e por estar drogada? Então, o que a gente aprende não é culpa apenas do governo, é culpa da sociedade como um todo que fez com que aquela situação chegasse. Por que existe cão de rua e gato de rua? Existe porque as pessoas abandonam os cães. Os cães não são vítimas. Raramente nascem cães e gatos de rua. Raramente. Porque cães e gatos que vivem na rua, sem alimento, todos os dias, eles com certeza sofrem muito e o óbito é muito grande. Então os animais que vivem na rua são auxiliados por pessoas que colocam comida na rua. Muito nobre isso, muito nobre. Mas se todo mundo pudesse ter a chamada tutoria responsável, o guarda responsável, não teríamos animais na rua. Mas, infelizmente, né, nós sabemos que há pessoas que abandonam. E se todo mundo abandonar cães na rua, né, não há serviço público que dê conta de fazer. Vamos dar um exemplo aqui na nossa cidade de Uberaba. Nós temos que, para diminuir o impacto de animais na rua,
precisamos castrar 6.000 animais. Castrar 6.000 animais, cães e gatos, todos os anos. Para que então daqui a 10 a 20 anos temos uma diminuição do número de animais. E paralelamente a isso, precisamos fazer a educação, para que as pessoas parem de abandonar animais da rua e que cuidem, e que tenham a posse responsável. Então, nós estamos falando de um problema que é gradativo. Não vamos conseguir qualquer problema que existe em nós resolver de uma hora para outra. Isso não existe. Isso é feito de etapa por etapa. E nós estamos aprendendo. Não só a culpa nossa, mas a humanidade precisa aprender isso. E olha só, a palestra é para isso. Será que não está faltando o básico, que é a falta do diálogo, do trabalho fraterno? Às vezes, novamente, uma pessoa na rua, ela está em sofrimento. O nosso papel é ajudá-la. Com uma palavra, falar o nome da pessoa. Olha, tudo bem, fica aqui, vá com Deus. Que Deus abençoe. Né? A gente tem que dar uma esperança, como diz Chico. O que a gente faz dentro das casas espíritas, do trabalho da sopa, do trabalho de distribuição de lanche, e de sopa, de marmitex, né, da quentinha, como alguns falam, na rua, é dar esperança. E é isso que a doutrina é. A doutrina, ela é a doutrina da esperança, é a doutrina consoladora, porque há muitas pessoas aflitas. Não carregues a voz com vibrações fulminantes, diante da intemperança que surpreendas em vozes alheias, de vez que não curarás um doente, fazendo-te mais doente. O médico não chega para o doente e fala, olha, você vai ficar mais doente. Não, pelo contrário, olha, vamos tomar tal remédio, mas olhe, você tem que regular, precisa fazer um regime, controlar a alimentação, fique menos nervoso. E assim, várias orientações do médico, fisioterapeuta, nutricionista, né, todos os profissionais da saúde, do enfermeiro, que ali lutam, né, lutam para melhorar a saúde das pessoas. E, com certeza, nós temos que lembrar o seguinte, o medicamento, principalmente os medicamentos para a ansiedade, do nervosismo, da insônia, não cura a ansiedade, não cura o nervosismo. Nada mais é que a maioria desses medicamentos, eles bloqueiam o que nós chamamos de nossas sinapses, ou seja, a comunicação dos neurônios, fazendo que isso seja feito de maneira mais lenta. Então, como na aflição, na agitação, no desespero, a nossa cabeça ela começa a criar ligações entre neurônios muito graves até. Quando a gente toma o ansiolítico, o medicamento, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a velocidade dessa comunicação, fazendo que a gente tenha o quê? Um pouco ficando, entre aspas, anestesiado, sedado, para que a gente então consiga colocar nossas ideias em cada uma das nossas janelinhas da nossa cabeça, em cada uma das nossas gavetas da nossa mente, porque nós temos consciência que temos problemas na saúde, nós temos problema na família, nós temos problema de morte de entes queridos, nós temos problema no trabalho, de perda de emprego. Sabemos sim, nós temos consciência, nós trabalhamos e vemos isso. Mas nós não podemos piorar. Nós que estamos na doutrina, temos que ter a palavra de esperança, mesmo na situação ruim. Né? E nós podemos perceber que cada situação do mundo passou por aflições. Já passamos por tantos problemas muito piores na Terra, de pandemias, de guerras. Ah, mas continua? Sim, continua, mas há uma melhora. Por isso que é importante, eu falo para os alunos, estudem história. Estudar história é importante para você ver o que foi feito no passado e o que está sendo feito no futuro. E lembrar que Jesus está no leme, ele sabe das condições nossas e vem nos ajudar. Ele é o governador da terra. Sabe que 2000 anos para o Evangelho, como disse Chico, é muito pouco. 2000 anos é muito pouco. Que a novidade ainda é o Evangelho. Quanto maior a turvação ambiente, maior o desequilíbrio mental em derredor de nós. Realmente.
todo ambiente aflito, todo ambiente, como diz, ao redor da família e do trabalho, né? O ambiente está carregado, né? Já viu falar isso? O ambiente está carregado. Não, somos nós. O equilíbrio nosso é que faz que o ambiente desequilibre. Precisamos trazer, né, sal grosso, pimenta, pé de pimenta. Aqui no Brasil é muito comum, em algumas regiões, as simpatias. Até, infelizmente, o gato preto sofre. Põe um gato preto em casa, porque o gato preto puxa energia negativa. Mas qual que é a fonte da energia negativa? Somos nós. Tá? E aí, quanto maior é um ambiente onde nós abaixamos a vibração do ambiente mental, ou seja, mais próximos de espíritos com a mesma vibração. Semelhante atrai semelhante. Então, se o ambiente está ruim, vai abrir portas para que estranhos, espíritos desencarnados, entram e comecem a perceber e comecem realmente piorar a situação nossa. Então, tenhamos cuidado na nossa mente desequilibrada. E quanto mais desarmonia nos envolva, mais imperiosa se revela a necessidade de conversação curativa, capaz de suprimir moléstias e obsessão no nascedouro. Quanto que mais temos problema, mais temos que ter esse diálogo curativo. Que sejamos nós esse diálogo. Mas tem momentos que nós somos os aflitos, com certeza. Que nós que precisamos que alguém faça o diálogo curativo para nós. Mas com certeza, nós que já temos um pouquinho, mas é só um pouquinho mesmo de consciência, porque a doutrina espírita está abrindo nossa cabeça e a verdade que nos está sendo colocada é pouquinha, mas é o pouco suficiente para nós agirmos, para que nós façamos. A doutrina espírita é uma doutrina de oração, mas também de ação. E essa ação, onde nós procuramos irmãos aflitos e onde nós podemos ter uma conversação curativa. Diálogo curativo. Nós que temos que fazer isso. Nós temos que lembrar. Os palestrantes têm que levar uma mensagem positiva, de esperança. Temos que fazer. Olha, veja, nos 300 anos de perseguição aos cristãos, como que eles iam cantando louvores ao Mestre e sabendo que iam ser trucidados pelos animais e por pessoas, jovens, crianças, idosos, adultos, porque eles sabiam que aquele momento, mesmo de aflição, era passageiro. Nós não vamos dizer que nós vamos ser crucificados. Hoje a crucificação é de outra maneira, né? É no trabalho, no desemprego, sendo mal falado nas mídias sociais, é o que temos hoje de crucificação, a crucificação virtual, mas tem pessoas que não suportam isso. Tem pessoas que vão ao suicídio, ao autoextermínio, quando a pessoa não suporta, né? Principalmente os jovens que foi falado alguma coisa. Isso é relatos, são relatos. E conhecemos pessoas que passaram por isso, né? Os infortúnios ocultos. Por isso que nós não podemos jamais abandonar, como disse o Chico, jamais abandonar a periferia da cidade, onde lá estão os aflitos, os desesperados. Né? Mas o nosso tempo é curto. De todo mundo está curto o tempo. Mas então vamos começar com uma hora por semana, 1 hora a cada 15 dias, 1 hora por mês, ajudarmos as pessoas. Né? Chico, no momento lá em Pedro Leopoldo, que não tinha nada para levar, levava água, a sua presença e a sua voz. Seja qual for a circunstância em que te encontres, condimenta o que digas com bondade e compreensão. Condimenta, olha que palavra bonita que Emmanuel utilizou. Condimenta o que digas
com bondade e compreensão. Uma palavra amiga, uma palavra por alguns minutos. Vamos ver que muitos das reuniões mediúnicas ou nas reuniões onde há trabalho de cura, quando existe aquele médium que vem conversar incorporado com o médium, o espírito, o benfeitor, ele vem falar o quê? Com bondade e compreensão. Olha só, tem que um espírito desencarnado, por meio do médium, nos ensinar o que é bondade e compreensão. É válido? Super válido. Mas então, se já sabemos disso, por que nós não podemos fazer? Sim, a mediunidade vai aumentar, todos somos médiuns, mas cabe a nós também não precisarmos estar incorporado com o Espírito para falar isso, entre aspas, incorporado, mas que nós sejamos nós o trabalho de incorporar as palavras de bondade no nosso vocabulário. Olha que interessante. Incorporar as palavras de bondade e compreensão. Então, que fica essa mensagem de amor e de paz, para que todos compreendam que é com Jesus Cristo e Chico Xavier a esperança de um diálogo. Ele nos ensinou o diálogo curativo. Vejam, ele nos ensinou. O que Jesus nos ensinou, Chico também fez. Jesus conversava, deu lições para nós, né? Por meio do diálogo das parábolas, do diálogo com os apóstolos, com as pessoas sofredoras. Chico também conversava com as pessoas pelo diálogo. Vamos ver isso, encerrando. Veja, é o diálogo. Chico trabalhou na mediunidade, Chico trabalhou na caridade, mas também no diálogo. Então, mais um ponto para refletirmos. As palavras de Chico Xavier, as palavras sábias desse homem que para nós é um espírito que é o futuro da humanidade, é o futuro do homem. Ou seja, nós vamos ter que aprender a dialogar. Nós vamos aprender a falar. Veja, os instrutores de André Luiz, Clarencio, Alexandre e tantos outros, eram no diálogo que conversavam. Era na conversa em que André Luiz colocou de maneira fantástica para nós os seus livros. Então vamos observar o diálogo. Vamos observar como é importante saber lidar. E é o nosso papel sim, como cristão espírita, para que nós possamos compreender essa mensagem do diálogo curativo. Muita paz a todos.